Seja bem-vindo então à nossa aula Por que precisamos de um herói? Vamos lá. Estamos falando que na nossa cultura buscamos ser o nosso herói ou buscamos um herói para nos salvar. Mas por quê? Onde na história humana isso começa? Por que necessitamos de um herói? E nós temos que voltar lá para Gênesis, para o livro de Gênesis, e nós vamos perceber a lógica de Deus. Quem me conhece, sabe, ontem eu estudando isso aqui, eu pensei, cara, como eu falo do relato da queda. Mas acho que o relato da queda aponta para Jesus e muitas vezes eu utilizo esse relato para começar a conversa sobre isso. Então, lembra, Deus, Gênesis 1, cria um mundo bom, um mundo perfeito. Nós vemos que Deus diz que tudo é muito bom. Nós vemos em Gênesis 2, Deus criando o ser humano e dando para o homem a ordem de que ele não poderia comer da árvore, senão ele morreria. Morrendo, morrerás, diz a expressão no hebraico. No relato 3, no relato de capítulo 3 de Gênesis, nós temos um grande contraste no que está acontecendo na história da humanidade. Perceba que o texto em Gênesis começa com um mas. É muito importante, eu gosto disso, quando nós olhamos os detalhes. Estava tudo muito bem, muito bom, estava tudo indo corretamente, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não foi. Não foi, Satanás estava mentindo. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Foi isso que Deus disse? Não foi. Satanás enganou Eva. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Satanás estava mentindo para Eva. Porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Nesse momento, a humanidade, o universo, ele é quebrado. Aquilo que era bom em Gênesis 1, muito bom no final de Gênesis 1, perfeito em Gênesis 2, se torna agora um caos. Homem e mulher estão fugindo um do outro, estão fugindo de Deus. Então, olha, vamos ver o versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam depressa do Senhor dentre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Aqui é óbvio que Deus sabia onde Adão estava, mas a pergunta era: Adão, era uma pergunta reflexiva. Adão, o que aconteceu contigo? Por que tu tá assim? Deus queria provocar essa reflexão. Por que tu colocou tua esperança em se esconder atrás do arbusto? E não mais no nosso relacionamento. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim porque estava nu e tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore a qual eu ordenei que você não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos da gravidez. Com dor você dará à luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele te governará. Adão disse: por ter dado ouvido à voz da mulher e comido o fruto que havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. O suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó retornará. Então, o que nós temos aqui nesse relato de Gênesis 3? A primeira vez que é apresentado a quebra do universo e, ao mesmo tempo, a primeira vez que é apresentado o herói. Perceba, por que nós precisamos de um herói? Por causa do pecado. O pecado quebrou o homem em 3 esferas aqui. A primeira esfera, Deus, o pecado quebrou o homem com Deus. O relacionamento de Adão e Deus foi modificado. Agora Adão se esconde de Deus e não mais tem um relacionamento próximo com Deus. E isso se dá na vida humana, na história humana,
por tempo inteiro, nós fugimos naturalmente de Deus. Ainda que crentes em Jesus, nós naturalmente não queremos orar, nós naturalmente não queremos ler, nós naturalmente não queremos ir na igreja. Há uma luta em nosso coração para nos aproximarmos de Deus agora, ainda que cristãos. Segunda coisa, segunda esfera, o relacionamento de homem com a humanidade é quebrado. Homem e mulher, que foram criados para ser juntos, uns uma coisa só, se complementarem, agora eles estão divididos, brigando entre si, acusando um ao outro da culpa do pecado. E esse é um reflexo do que nós vemos nos nossos dias. Nós estamos continuamente em guerra contra os nossos irmãos, continuamente em guerra contra os nossos familiares, continuamente em guerra contra os amigos. Parece que nenhum relacionamento nosso é perfeito. Sabe, se você é casado, você sabe do que eu estou falando. Você está casado e o seu relacionamento tem várias rusgas, várias discussões, períodos às vezes que as coisas vão bem, mas períodos que vocês discutem. Vocês se perguntam, por que eu discuto? Porque o pecado destruiu o relacionamento entre a humanidade. O pecado destruiu a terceira esfera, o relacionamento entre a natureza. Perceba que Deus amaldiçoou a natureza por causa do homem. O trabalho se torna algo fatigante, sabe? Você não vai ter prazer em trabalhar mais. Ah, mas pode ser que agora eu tenha um trabalho que eu amo. Sim, mas até esse trabalho que você ama, de vez em quando ele vai te dar cansaço, sabe? Eu comprei um curso de um designer uma vez, que ele falava muito sobre amar o design e tal, que ele gostava do designer e tal. E um ano e meio depois, ele sumiu das redes sociais e ele depois veio a público e disse que ele tinha tentado suicídio e que tu via que o discurso dele, que o trabalho, ele amava o trabalho, que aquilo era muito bom, no fim, nem aquilo ajudou ele a lidar com o problema dele de tristeza. Então, o próprio vínculo com a natureza está quebrado, com a criação, sabe? Nada mais nos agrada, nada mais nos faz feliz. Nós comemos e depois às vezes ficamos tristes por ter comido bastante. Nós comemos e às vezes não ficamos satisfeitos. Então, tudo na criação agora está quebrado. O vínculo foi desfeito na criação. Então, por que nós precisamos de um herói? Porque nós vemos que as coisas não andam bem. Não andam bem. Nós precisamos de um herói por causa do pecado. O pecado destruiu o mundo. O pecado destruiu a humanidade. E ao mesmo tempo nós temos aqui a apresentação desse herói. Veja que Deus diz... este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Este é uma palavra para ser utilizada no português quando nós falamos de alguém masculino, né? Não é esta, é este, um homem, alguém que está na situação, este que está envolvido. Provavelmente Deus apontou para Jesus ali e disse, este, o descendente da mulher, este que está aqui, Jesus, o Salvador, esse vai resolver o problema do pecado. Então nós somos apresentados à necessidade de um herói por causa do pecado. Ao mesmo tempo nós somos apresentados ao herói que está sendo se apresentando a primeira vez, se demonstrando a primeira vez aqui no Éden. Então o que nós vamos fazer agora na próxima aula? Vamos tentar entender quem é o nosso herói. Quem é esse herói que nos salva? E quem Deus está colocando aqui como o Salvador e Restaurador da sociedade, da humanidade e do universo. Certo? Até a próxima aula.